Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CRCast, um podcast completo do Colégio Realengo. Eu sou a professora Glenda Campos e hoje estou com um convidado ilustre. Eu acho que quase que dispensa apresentação, sabia, Robson? Porque quando a gente fala de Colégio Realengo, todo mundo fala assim: Robson foi meu professor. Quantas pessoas e quantas gerações já se Pois é. passaram, né? Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, para quem não conhece, o Robson. O Robson é tecnólogo em processamento de dados, especialista em redes de computadores e internet, em análise de sistemas, em informática educacional e em gestão escolar e coordenação pedagógica. Ele é um docente com mais de 28 anos de experiência à frente de diferentes disciplinas de informática, coordenador do curso técnico em informática e, atualmente, ele é coordenador de tecnologia educacional, uma novidade, e nós vamos falar sobre isso. Ele também é sócio e diretor da empresa Smart Computer Informática Educacional, empresa especialista em projetos educacionais de informática para as escolas e responsável pela implantação do projeto de robótica, onde ele comanda a equipe que já desenvolveu mais de 11 projetos com alunos aqui do Colégio Realengo. Seja muito bem-vindo e obrigado Obrigado. por ter aceito o nosso convite. A gente tem muito assunto, né? Pois é. Mas hoje, esse episódio, a gente vai tratar sobre robótica. Sim, E aí, a primeira pergunta, afinal, o que que é robótica? isso aí. Bom, a robótica, ela tem várias vertentes, né? O que nós trabalhamos aqui é a robótica educacional, voltado para o estudo dos alunos, para o desenvolvimento do aluno, tá? E ela começa aqui no colégio desde as séries iniciais do Fundamental 1 e vai encerrar no nosso ensino médio. E ao longo dos anos, alguns conceitos vão sendo jogados para o aluno, vão sendo trabalhados ao aluno, para quando chegar no Fundamental 2 e no médio, a gente poder traduzir isso em projetos que realmente possam ir para fora, para levar o nome do aluno, levar o nome da escola. Perfeito. Você já me respondeu aqui a próxima pergunta que eu tinha Hum. curiosidade, e aí eu até perguntei se suas filhas estão com qual idade? Isso, 10 anos. 10. Qual é a idade mínima para estudar robótica? Na verdade, você não tem uma idade mínima, né? A robótica, ela utiliza muita programação e cada vez mais a programação está sendo trabalhada com crianças, divulgando muito porque estimula o raciocínio, né? Então a gente não tem uma idade mínima para isso. Quando ela chega ali já na terceira série, segunda série, a gente já consegue colocar conceitos que ela consegue trabalhar e produzir sozinha, que é o grande interesse. Ah, legal. A gente tem aqui, alguns prêmios, né, de alguns projetos que foram desenvolvidos ao longo Isso. desses anos. Mas aí eu queria entender melhor, assim, são todos no Rio de Janeiro ou já aconteceu alguma Não, viagem? a robótica no colégio, ela tem tem certos objetivos, né. Então a gente trabalha da seguinte maneira, nós queremos primeiro que o aluno se desenvolva, tá. E depois nós vamos pegar todo esse desenvolvimento e traduzir em um projeto. E esse projeto vai ser apresentado na nossa mostra cultural e ele pode ser também apresentado fora do colégio, em Perfeito, mostras, perfeito. feiras estaduais ou mostra nacional. Tá? Então, são algumas das muitas participações que nós tivemos e algumas aqui foram traduzidas em algumas premiações. Você poderia citar a mais importante aqui? Sim, Eu sei que todas são, é. mas só a mais, Bom, assim. eu fiz questão de trazer tudo isso, né? São alguns, a gente tem até mais algumas coisas, mas é porque aqui traduz bem a história da equipe, né? Em 2012, nós participávamos da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, que era uma competição com um robozinho autônomo, que aí era programado, e na hora da competição a gente entrega o robô para a equipe de competição, e ele, depois que a gente entrega, eles montam o desafio. Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe o Nossa, que pode acontecer, mas não a ordem, tá? Mas é tenso demais, era muito tenso, porque você estava aqui naquela, sabe, de programar e os alunos, e a arena onde acontecia, o professor não podia ir. Ele nossa, ficava do lado de fora, entendeu? Então é uma coisa bem legal. E aí nós conseguimos, já na primeira participação, o segundo lugar e o terceiro no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, foi o segundo, terceiro e quarto lugar do estado do Rio, com todas as escolas particulares e públicas participando, que bacana. já na primeira competição. Tá? E no segundo ano, nós conseguimos de novo o segundo e terceiro lugar. E nessas competições, a gente tinha participado do Nacional, que nas duas vezes foi em Fortaleza.
tá? E lá nós conseguimos o 11º lugar, que para a gente foi o máximo, né? Porque Claro. foi realmente muito disputado. E depois disso, por motivos internos, eu não estava concordando muito com o formato da competição, tiveram algumas mudanças, e nós também entendemos o seguinte, que uma equipe de competição, você pegava 4, 5 alunos, e eles ficavam treinando aquele processo, ensinando o robô o mesmo processo, para melhorar a dinâmica do robô, né, o rendimento dele. E você era um grupo de 5. E eu entendi que hoje você poderia fazer um projeto de robótica atendendo a mais alunos. Entendo. Entendeu? Porque o kit atendia, ele só podia competir com 4, 5 alunos. Então Entendi. você teria que ter muitos kits para o colégio todo. Entendi. Para você ter uma ideia do formato que tem hoje, nós temos mais de 100 alunos na robótica hoje, tá? Entendi. E aí nós partimos para a Mostra Nacional de Robótica, onde você faz um projeto, tá? E esse projeto é apresentado. É diferente, você pode fazer um projeto de qualquer coisa, tá? Perfeito. Desses projetos que foram desenvolvidos, há quantos anos tem o projeto? É há 11 anos. 11 anos. 11. Ao longo desses anos, teve alguma questão envolvendo a questão social? Sim. Nesse momento agora a gente está até trabalhando isso com os alunos, né? Quando a gente desenvolve um projeto de robótica, a gente tem o objetivo de apresentar dentro do colégio. Mas a gente já pensa também em levar isso para fora, tá? E a gente sempre tem alguns temas que a gente busca. Por exemplo, meio ambiente, tá? Uma assistência social, são os principais que a gente Uhum. utiliza, tá? E nós tivemos vários projetos. Inclusive, esses projetos foram premiados. Desses 2 temas, eu posso citar aqui o Which Way, por exemplo, que é Qual Caminho, que era uma bengala para o usuário utilizar no shopping, deficiente visual, e conforme ele fosse andando no shopping, a bengala ia falando para ele em frente a qual loja ele estaria, Que entendeu? bacana. Então você pensa, um deficiente visual está passeando no shopping, ele quer procurar uma loja, ele vai ter que perguntar, né? Isso. Mas com essa bengala não. Então ela seria instalada, digamos assim, estaria disponível em vários locais, por exemplo, faculdades, shopping, chegava lá, eu queria uma bengala. Aí a pessoa dava a bengala Nossa, para que ele e tal, bacana, e era um equipamento de baixo custo, entendeu? E nós bacana. recebemos 2 premiações, né? Mérito social e também projeto revelação do ano. E do meio ambiente, por exemplo, nós fizemos também um chuveiro que economizava a água do banho. Fizemos uma pesquisa, são 50 litros, de acordo com a OMS. Ele contava quantos litros você estava gastando e a cada 10 litros ele dava um apito, né? Porque a pessoa estava tomando bem para ela poder saber. Então, 10 litros, um apito, 20 litros, 2 apitos. E quando chegasse nos 50, ele cortava a água e só Nossa, religava depois de 10 minutos, né? Então, tiveram muitos fantástico. projetos bem interessantes. Muito, Sim. muito. Aí eu fico preocupada, assim, esses projetos morrem ao longo quando Não. vem outra equipe e aí quer desenvolver um novo? Aí a gente tem a pena, por exemplo, esse ano todo ano a gente tem que destruir os projetos anteriores por causa das peças e também a gente não tem espaço para guardar. Certo. Mas existe o site da Mostra Nacional de Robótica, ele guarda todos o histórico Ah, todo. Então, sim. se a gente for lá e pesquisar lá, Colégio Realengo, a gente tem mais de 30 projetos cadastrados lá, Ah, entendeu? Ao sim. longo desses anos. E Entendi. aí você tem lá o certificado digital que você puxa toda hora. E é o que eu falo para os alunos. Vocês têm que você faz o projeto, nós vamos inscrever na Mostra Nacional de Robótica, e quando você lá na frente, seja após o ensino médio ou na sua vida profissional, você coloque que você desenvolveu esse projeto lá e coloque o link para o site lá que vai estar lá. Sim, Porque isso é importante, é um diferencial para o aluno, ele tem que sim, entender isso. sim, perfeito. E como é que é a estrutura aqui do Colégio Realengo? Porque, pelo que eu estou entendendo, o investimento é alto, né? É, Porque os robôs são importados ou não, não, não. O que acontece? Com o tempo, né, as coisas foram começando a ficar mais simples. Mas é claro que você tem que ter uma estrutura para poder funcionar. Isso tudo partiu lá desde 2012, quando nós começamos, porque você tem que estudar e escolher uma plataforma para trabalhar. certo? Nós temos plataformas caras e plataforma mais em conta, entendeu? Então nós fizemos um estudo para poder definir qual plataforma a gente trabalharia. E definida a gente vem trabalhando em cima dele. Então ao longo desses anos, todo ano tem que comprar uma peça nova, tá? E aí você vem acumulando essas peças e vai utilizando, entendeu? Agora você tem que ter uma estrutura para montar o projeto, tá? Então hoje a gente tem aqui uma sala dos sonhos, que é a sala Maker, que depois de todo esse tempo, né, a gente foi pedindo, entendemos o que precisaria, né, pedimos ao colégio, entramos, né, num estudo conjunto e chegamos Uhum. aqui na sala. Então,
Porque antigamente você precisava serrar alguma coisa para montar o projeto, aí tinha que trazer um serrote de casa. Certo, Aí para bater tinha que ir lá com o pessoal da manutenção, pô, empresta um martelo certo, aí. Aí hoje em certo. dia a gente tem tudo aqui. Todas as Então facilita ferramentas, todas né. as ferramentas, então facilita bastante. Perfeito. Então, assim, a gente entende que a tecnologia hoje faz parte do cotidiano de todos nós e especialmente dos profissionais, né. Você comentou bem, assim, de linkar o projeto dentro do currículo, né, desse estudante que passou por esse projeto da robótica. Você consegue mensurar, assim, que faz a diferença nesse profissional no mercado de Uhum. trabalho? Você pensar que, aquele estudante participou de um projeto de robótica, publicou lá no como que você chama? É um seminário? Não, Na é o Mostra Nacional de na Robótica. mostra nacional. Isso faz um diferencial para É. esse Então, profissional? é o que eu falo com os alunos, né, eu não o objetivo não é que a pessoa saia daqui e vá trabalhar com a robótica, que isso faça Certo. parte da vida dele. Mas eu quero que ele entenda uma coisa que eu sempre uso como exemplo, né, que a gente vai ficando com mais experiência, né, digamos Isso, assim, isso. e aí eu sempre comento com eles que lá atrás, quando eu comecei a estudar, quando a gente queria um conteúdo, a gente tinha que pegar a condução, ir lá no centro da cidade, na Ciência Moderna, que era uma livraria aqui de livros técnicos, comprar o livro, voltar e estudar. Quando eu chegava no colégio, na faculdade, todo mundo queria tirar xerox, porque Sim, era assim que a gente fazia, né? E hoje em dia a gente tem informação aí muito fácil. sim, E eu acho que o aluno, ele, por ser fácil a informação, ele faz pouco uso dela, tá? E perfeito. aí a robótica vem para mostrar isso, tá? É isso que eu quero que eles façam. Primeiro, para ter proatividade, tá? E usar essa informação que tem aí para transformar essa informação em conhecimento, tá? E o principal para mim é a autonomia do aluno, tá? Perfeito. Quando o aluno chega na sala de aula e eu passo um projeto, a gente chega na fase do projeto, ele começa a fazer e aí ele para de perguntar: "E agora o que que eu faço?", aí eu sei que aquele grupo ali já atingiu o objetivo. Bacana. É. Isso aqui é um robô? É um projeto de colaboração, universal, digamos assim, o nome dele é Otto, que você tem a receita dele pronta na internet, tá, Perfeito. e você faz ele, aprimora ele e posta seu aprimoramento lá, Sim. tá. Ele foi impresso aqui na nossa impressora É 3D. isso que eu ia te perguntar, porque Então essa montagem é feita é, no seu laboratório. isso, Eu isso. vou chamar de seu, Sim, sim, porque foi é um o que o pessoal foi um fala isso, aí eu troféu falo: "Não". foi um troféu seu, uma conquista Isso, desse resultado desse projeto de robótica, resultou nesse laboratório sim. que tem uma impressora 3D, não é Uhum. isso? Isso. E aí ele faz a impressão É. desse projeto, digamos assim. A impressora 3D, ela veio para dar um passo a mais na qualidade dos nossos projetos. Porque um projeto de robótica você faz como? Com papelão, que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de Certo. utilizar papelão, né, pedaço de cano, acho que quem é esse maker, né, a Sim, pegada é essa. Mas tem coisas para você poder ter uma qualidade melhor ou até uma durabilidade, tá? Uma visibilidade melhor, a gente utiliza a impressora 3D. Aí perfeito, entram outros diversos conceitos, né. Para você poder montar, se eu fosse desenhar isso aqui, a gente faz tudo online, com sites gratuitos, você não paga nada. Ou perfeito. você vai lá e busca em sites que disponibilizam, entendeu? E você edita, melhora, entendeu? Então é Entendi, tudo uma tecnologia que está aí para a gente utilizar. E a impressora entendi. 3D possibilitou isso para a gente. Então, eu vou emendar aqui numa pergunta que eu tenho dúvida, que, por exemplo, a sua empresa de robótica, Uhum. né, que implanta em outras Isso, escolas, aí vai contratar profissionais, e isso. aí você consegue, depois desse profissional aqui formado, se destacou Uhum. durante o curso, consegue aproveitá-lo para implantar em outras escolas Ah, o sim, um projeto? aluno nosso, no caso. É, Sim, sim. Já tivemos vários casos de alunos nossos que terminaram o ensino médio isso. e trabalharam com a gente na robótica. Isso é muito Entendeu? legal, É né. assim. E aí vem a questão, somente os alunos do curso técnico em Uhum. informática, eles podem fazer parte da sua equipe de robótica aqui do Colégio Realengo? Ele é exclusivo para os alunos do curso técnico? Não. Inclusive, assim, a robótica mesmo, a etapa final, ela acontece no Fundamental 2 também, do sexto ao nono, tá? Uhum. Então, eles já desenvolvem projetos completos. E o ensino médio, 80% dos nossos alunos são de informática, mas temos Aham, alunos de outros cursos, que para a gente é valiosíssimo. Por exemplo, certo. hoje eu tenho um grupo de alunos de enfermagem da segunda série que querem fazer, e eu falei para eles, ó, vocês vão ficar que nós vamos fechar um projeto de Nossa, enfermagem. Por bacana. exemplo, um equipamento de home care de baixo custo.
entendeu? bacana. Isso aí com certeza tem uma visibilidade e a gente tem condições de fazer. Muito legal, muito legal. E assim, o estudante, ele tem que fazer algum investimento para ele poder participar da equipe? Não, não, aqui no Colégio Realengo já está tudo incluído, né, na mensalidade, na matrícula do aluno, e a gente tem encontros semanais ou quinzenais, dependendo da época. Quando chega no segundo semestre, a gente trabalha efetivamente com os projetos, aí é todo mundo junto, cada um desenvolvendo o seu projeto e a gente dando assessoria a todos eles. Perfeito. Então a gente está partindo agora para a reta final. Eu sei que esses mais de 11 projetos são todos lindos, todos devem ter um lugarzinho no seu coração especial, mas teria algum, além desses 2 que você já citou, teria algum que você pensa assim: "Ah, este é o meu xodó"? Olha, complicado dizer isso, entendeu? Esses que eu citei foram interessantes porque eles foram premiados, né? Mais recentemente. Mas, por exemplo, o primeiro que foi premiado foi importante, por quê? Porque foi nessa troca da OBR para a MNR, entendeu? Certo. A Olimpíada Brasileira de Robótica, o colégio competia e tinha premiação. Então eu cheguei para a direção e falei assim: olha, não quero mais participar da OBR, agora nós vamos para a MNR. Aí eu falei assim: pô, agora que a gente está ganhando prêmio, você quer trocar? Eu falei: ah, a gente vai atender alunos melhor. Ah, por mim eu não trocaria. Ah, vamos trocar, vamos trocar. Aí o que, que eu fiz? Em 2013, eu participei das 2 mostras ao mesmo tempo, OBR e MNR, tá? Perfeito. Com o Então, mesmo projeto? não, a OBR é a competição do robozinho e a MNR era um projeto que você levava, que é o que eu queria. Então eu falei, nesse eu vou me desdobrar, vou participar dos 2 ao mesmo tempo, Perfeito. tá? E aí nesse que nós participamos, nós conseguimos receber o prêmio máximo da MNR, já na primeira vez, que foi uma bolsa de estudos para continuar pesquisando o projeto durante 1 ano. Então os alunos receberam um valor mensal durante 1 ano para continuar Nossa. pesquisando. Foi próximo daquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, nós fizemos um controle, uma maquete que era um controle de pessoas dentro do ambiente. Fizemos umas regras. Por exemplo, teria que ter um visor do lado de fora, que nós tínhamos uma caixa com display de LCD, e toda vez que entrasse alguém, contabilizava, toda vez que saía alguém, contabilizava. Tá? E para quem o público estava do lado de fora, ia dizendo a capacidade da casa e quantas pessoas tinham. E se, claro, fizesse ali estipulasse, né, passasse a capacidade, trancaria a porta. Nossa, Entendeu? eu lembro Então, tu disso na lembra mostra disso? cultural. Então, aí nós apresentamos. Então, logo no primeiro ano, nós fomos, aí foi a confirmação que a gente tinha que mudar mesmo, né? Nossa, Aí nós muito mudamos, por isso legal. que marcou bastante. Robson, fiquei curiosa aqui. Esses prêmios aqui, a maioria são de fora do Rio de Janeiro. E eu vi aqui em Recife, por exemplo. Aí você viaja com a equipe para a Isso. cidade? E aí, como que é feito isso? Vai responsável junto? A escola gera o custo dessa Uhum. viagem é pela escola? Sim. É o investimento da escola Uma vez- naquela equipe? Isso aí. Bom, como é que é? Realmente uma aventura, né? Então, vamos assim, o máximo que já viajei foram com 11 alunos, Fundamental 2 e médio, alunos do 6º ano, inclusive. E algumas viagens, alguns responsáveis foram, outros era só eu com os alunos. Então, só a parte de documentos para embarcar já era enorme, Imagino. né? Então, a gente pegava o transporte escolar, um parceiro nosso levava a gente para o aeroporto, alguns pais acompanhavam lá e a gente embarcava, chegava lá, já tem uma estrutura do evento, da mostra, né? E aí você chega. Mas o interessante é o seguinte, os projetos têm que estar dentro das malas ou caixas, né? E aí você, para embarcar, porque quando a gente faz o projeto, a gente nunca lembra que você vai viajar, né? Aham. Então sempre acontece isso. Então a gente desmonta o projeto, chega lá, por exemplo, na quinta. Na quinta. Aí na sexta-feira tem a apresentação. Aí de quinta, quando chegou lá, tem que montar os projetos do primeiro dia de apresentação. Cansaram da viagem. Aí no dia seguinte apresenta o dia inteiro. Quando chega, você tem que montar os projetos do dia seguinte. E Certo. os alunos não ajudam muito, porque eles estão sem os pais, em um hotel, Querendo se né? Geralmente com divertir. piscina, para se divertir. E aí no outro dia, você apresenta outro dia todo. Quando você volta, você tem que desmontar tudo e botar na caixa
para apresentar de novo no colégio, então você não pode estragar. E aí Sim. você monta tudo, desmonta, guarda na caixa para um dia seguinte, Nossa. geralmente cedo, embarcar de volta. Então você realmente não Imagino. para. Aí a pessoa fala: "Ah, que beleza, vai viajar para Fortaleza, vai viajar para Recife", mas na verdade a gente não para. Aham, responsabilidade muito E grande. fora isso, E né? teve algum caso, assim, que você pode compartilhar com a gente de Teve sim, bastidores? teve sim um caso sim que nós viajamos e aí um aluno do 6º ano, ele foi com o pai. Só que chegou lá, o pai voltou mais cedo, ele voltou antes, né. E aí não tinha documentação para ele retornar. Nossa. Aí chegou na hora do embarque, nós identificamos isso lá no final de semana, eu imprimi uma autorização, a gente assinou, o pai assinou direitinho, botou uma xerox da identidade, só que não tinha a autenticação, não tinha nada. Quando chegou na hora do embarque, o rapaz lá da aviação falou assim: "Olha", da empresa falou assim: "Olha, não vai poder embarcar, porque não tem autorização". Nossa. Aí eu bem calmo eu falei: "Olha só, a gente está voltando para casa. Se eu sequestrei ele, a gente está indo devolver. E não tem jeito, a gente tem que voltar para casa". E Hã. eu só vi o funcionário no aeroporto para lá, para cá, com papel, entrava numa sala, entrava na outra, ele voltou, falou assim: "Olha, nós verificamos, realmente ele veio para cá com a nossa empresa, então aconteceu alguma falha que ele embarcou para cá. Ah, Então nós vamos deixar você voltar". Eu falei: "Ah, agradeço". E nossa nós voltamos. senhora. Nisso você deve ter passado É, mal, eu né? estava ali representando que estava tudo bem, mas não Pois eu estava. imagino, eu imagino. Eu fico muito feliz, de compartilhar com você esses anos todos aqui, Uhum. ver sua dedicação, ver seu empenho para que isso tudo aconteça. Então eu queria mais uma vez agradecer ter participado do CR Eu que Cast. agradeço o Nem convite. doeu, doeu? Não, nem doeu. Na verdade, eu estava enciumado, que eu estava esperando o meu convite. Ah, entendi, entendi. Mas aí fica o convite aí para todo mundo curtir, compartilhar, comentar. Esse vai ser um vídeo bombado, É porque isso aí, então. você é popular é. É isso aí. E os ex-alunos aí que passaram nesses aí 11 anos de robótica, Imagino, comenta lá imagino. do dessa viagem da robótica aqui, né. Isso, Queria ver os comentários e rever vocês também, né. isso mesmo. Ah, isso Muito aí. obrigada. Obrigado. E é isso, gente. Fiquem ligados aí para o próximo episódio, que em breve teremos Isso aí. novos.